Mas, peraí, como é que tudo isso começou? Aqui em 1972 e saí como professor em 2022, porque aqui 50 anos. Está diferente, tá, até pelo nome, né? Antes era Coticato e agora é ETK. E mudou bastante coisa. Tem alguma coisa que o senhor sente falta? Sente falta? Ah, assim, para a escola. Da época que o senhor era aluno, por exemplo. Eu, por exemplo, naquela época tinha bastante aula prática de laboratório. E para isso precisava de auxiliar de instrução. Auxiliar de instrução hoje só tem um, que é não sei se vocês conheceram, o Gabriel. Sim. Ele está ajudando em vários laboratórios, mas ele é um único auxiliar de instrução. A escola chegou a ter 13 auxiliares de instrução. A gente tinha apostila, que era fabricada aqui na escola. A gente era obrigado a comprar esse livrinho, que é um manual de física. Dessas coisinhas que eu sinto falta. A gente tinha muita aula com o retroprojetor. Retroprojetor vocês já ouviram falar. Sim. Era assim, o professor tirava. Eu, quando dava aula, fazia muito isso. A gente tirava xerox de livro, de figura em livro, e ao invés de pedir em papel sulfite, pedia nesse plástico transparente. Daí colocava aqui, acendia a luz e isso projetava a figura na parede. Quando eu dava aula, eu pegava um plástico transparente qualquer e ao invés de escrever com giz na lousa, eu escrevia no plástico e ia projetando na parede. E o senhor acha que a escola está melhor? Sinceramente, acho que não. A gente tinha muito equipamento, sabe? A escola, quando eu estudava aqui, não era nem Santo Paulo Souza, que eu chamava Coticato, né? Era quem mantinha a escola, era um convênio que a gente chamava de convênio tríplice, porque era o governo estadual, o governo federal e a Associação Campineira de Ensino Técnico. Então, esse convênio supria a escola com verba, né? Então, não tinha bastante material. E qual foi a maior motivação do senhor de estar aqui, depois de aluno, o senhor voltar? Bom, primeiro que eu comecei a montar essa sala antes da pandemia, né? Antes eu tinha aquelas fotos dos jardins são minhas, né? E eu tirava muita foto da escola e coloquei assim em prancha. Eu emendei as fotos, né? Porque eu tirava quadro a quadro, emendei e depois tinha colocado nessas pranchas. E cada atividade, por exemplo, quando tinha escola aberta, eu colocava essas pranchas, grudava na parede do corredor. E tirava, a hora que passava o evento, tirava. Então ficava nessa. As fotos, a gente fazia muito churrasco, muita confraternização, então eu ganhava fotos. Essas de churrasco não são todas minhas, mas eu ganhei muita foto, né? Então pus em prancha também. A diretora na época, que era a Paula, ela cedeu essa sala que aqui as merendeiras guardavam aquela, o que a gente chama de merenda seca, né? Porque não é que nem hoje, que é comida mesmo. Antes era merenda seca, era bolachinha, pacotinho de bolacha, né? E elas guardavam aqui. Daí fizeram um refeitório com comida, né? E essa sala ficou vazia. Daí a diretora cedeu para eu colocar isso. Antes a gente não conhecia como Coticato. A gente ouvia falar de escola de química, né? Porque era assim, a base do técnico. A revolução que provocou a ditadura tem a mesma idade da escola. Foi quando ocorreu a Revolução de 64.
e era comemorada, porque era um militarismo que mandava, né? E mandava em tudo. Eu lembro que a gente, assim, muitas vezes a gente tinha que ir lá para frente da escola para cantar o hino nacional. Isso eu acho que era imposição do militarismo, né? Então me abraça forte, me diz mais uma vez. Jefferson, sou professor aqui na escola desde 2000 e estudei aqui de 84 a 86. Então, o senhor acha que a escola, ela mudou muito daquele ano pra cá? De quando eu entrei ou de quando eu estudei? De quando você estudou? Tá muito diferente. Eu peguei o final da ditadura militar. Então, era uma época que você não podia quase nada, tá? Tudo era muito reprimido. Então, teve mudanças grandes. Vou dar um exemplo besta. Shorts e bermuda aqui só na educação física, e mesmo assim você tinha que se trocar no vestiário para vir para cá. Todo mundo tinha que estar sempre de calça. Já é uma coisa que mudou muito. Que eu acho que não tinha assim, diferente se fazia o estar aqui de calça ou estar de bermuda, mas era uma coisa que era extremamente rígida, não havia discussão de absolutamente nada, era assim, pronto, acabou. Então realmente mudou muito, isso você não tem a dúvida. E tem alguma coisa que naquela época que o senhor estudava aqui, o senhor sente falta? Eu vou sentir falta daquela época, principalmente dos meus amigos, né? Mas são períodos da vida completamente diferentes. Então, era uma época que a única preocupação que eu tinha era estudar e me divertir. Hoje, tenho várias outras. Eu tenho que pensar na parte financeira, eu tenho que pensar que outras pessoas vivem comigo, dependem de mim para um monte de coisa. Então, é completamente diferente a visão, mas assim, daquela época para essa, se tem alguma coisa assim que é muito mais diferente que fora isso, vocês querem saber do que? A estrutura da escola? Não, a estrutura Da sua vida mesmo. Então, eu acho que é mais isso daí. São períodos da vida muito diferentes. A mesma coisa, se vocês vierem para trabalhar aqui daqui 10 anos, vão ser mais otimistas daqui 6 anos. Vocês saem daqui, já se formam e vêm para cá de novo. Vocês já vão sentir uma diferença na visão de vocês, de tudo. A gente amadurece, são coisas bem diferentes. E qual foi a maior motivação do senhor para voltar para a ETCAP depois que o senhor estudou aqui? Eu acabei vindo para cá. Bem, primeiro, né, eu comecei como professor meio assim, por acaso, que eu tomei pau em umas matérias, eu acabei fazendo umas matérias de licenciatura que eu acabei gostando. E aí fiquei sabendo que tinha um concurso para professor, falei, vou prestar, né? É caro. Me surpreendeu muito vir para cá e ver muitas coisas que ainda eram da época que eu estudei, então as cadeiras e carteiras hoje são outras, mas quando eu vim para cá nos anos 2000, ainda não eram as mesmas cadeiras e carteiras. As carteiras eram feitas com uma armação de ferro, então estavam todas aí até hoje. O pessoal trocou porque essa aí é muito mais confortável, mas é a mesma estrutura. Quando eu vim para cá ainda tinham, acho que uma meia dúzia de professores que deu aula para mim. Então, eu já sabia que a escola tinha uma estrutura muito boa para quem é professor de química. Então foram coisas que acabaram me atraindo. Hoje eu até diria que tem mais um detalhe assim, para quem quiser trabalhar no Centro Paula Souza, que pelo menos ele investe em curso para professor. Então o tempo todo a gente está podendo estudar um pouquinho mais para poder trabalhar, mas acho que gostei muito exatamente por isso. Me atraiu mais foi por ser uma escola de química, eu sou professor de química, então eu teria mais coisas para fazer, uma estrutura melhor.
E o que a ETCAP te trouxe de bom como aluno, primeiro como aluno e depois como professor? Olha, como aluno, além de ter os meus amigos que são meus amigos até hoje, então a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa de vez em quando, se reúne, me possibilitou acabar gostando de química, porque eu não prestei química não porque eu queria entrar em química, mas eu usei o ETCAP só como um treino, porque eu queria fazer processamento de dados do Cutuca. Então eu acabei gostando de química, tanto que eu fui fazer química na Unicamp. Então uma coisa foi essa, né, me abrir a oportunidade de conhecer alguma coisa que eu acabei gostando, isso sem dúvida. E depois, como professor, o que eu mais gostei de viver? O que te trouxe de bom na sua vida? Então, me possibilitou assim ganhar muito conhecimento para continuar como professor, e você acaba crescendo, né? Tanta gente que você acaba conversando, você acaba sempre pegando um pouquinho de cada um. Então eu acho isso muito bom, que faz parte da carreira de ser professor. Qual é o nome do senhor e qual curso o senhor fez aqui? Meu nome é Daniel Escabelo Lourenço. Eu fiz bioquímica, técnico em bioquímica. Ok. Em qual ano que o senhor estudou aqui? Estudei de 92 a 95. A ETCAP mudou muito desde que o senhor estudou aqui? Mudou muito. O prédio físico, a parte física mudou pouco. Ainda preserva bastante coisa, que é daqueles tempos da década de 90. O que a ETCAP trouxe de bom para o senhor? A ETCAP possibilitou que eu conseguisse tudo, né? Trabalho, concurso, conhecimento. Tenho muita gratidão à ETCAP. O que o senhor sente mais falta da época que o senhor estudava como aluno? Eu sinto falta das aulas de bioquímica, laboratório. Sinto falta de alguns colegas. Sinto falta das aulas de sábado, que era legal. E isso, de alguns professores também já se foram. E qual foi o motivo do senhor ter voltado para trabalhar? Eu prestei o concurso das ETECs, pedi transferência para Campinas, para ficar perto da minha mãe, do meu irmão. E a ETCAP sempre teve esse legado, né? Essa gratidão por mim. Eu tinha uma gratidão e quando eu voltei, comecei a trabalhar com os meus professores, isso foi muito satisfatório, isso foi muito legal. E os alunos também. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de... Oi, qual é seu nome e qual curso você fez aqui na ETCAP? Oi, meu nome é Luísa, eu fiz médio e técnico em química. A ETCAP mudou muito desde que você estudou aqui? Sim. Quais foram os aspectos que mudaram? As salas, antes elas eram ambiente, então os alunos que tocavam sala. A gente tinha muita estrutura de parte da educação física, tinha o campo, tinha a pista de atletismo, tinha as outras quadras, tinha o vestiário que a gente usava efetivamente lá embaixo. E o que a ETCAP te trouxe de bom? Muita coisa. Qual foi o motivo da senhora ter voltado aqui para estudar? Voltado a estudar e voltar a frequentar a ETCAP? O meu técnico, ele tinha o estágio obrigatório. Como eu saí, fui direto para a faculdade, eu acabei não fazendo um estágio, então eu não concluí o curso. Eu fiz o reingresso para poder terminar e concluir E aí, por último, o que você mais sente falta de estudar aqui? É o ambiente mesmo, é gostoso, é tranquilo. Play a video game. It's you, it's all for you, everything. Qual
qual é o seu nome, seu curso? Eu estudei Química Integrada. Como que era a sua época na ITCAP? Minha época, eu entrei em 2016 e na época, assim, a gente tava lutando por muitas coisas. Fizeram muitos protestos na época que eu estudei lá, principalmente na questão da merenda. A gente não tinha nenhuma merenda, nada, não tinha lanche na época, então a gente lutou muito pra fazer isso acontecer. E eu me lembro assim em geral, os 3 anos que eu fiquei lá foram 3 anos de vários protestos, assim, mas não por uma coisa ruim. Era muito legal ver todo mundo se unindo pra tentar melhorar a escola, assim. Que me lembra mais isso. Mais o que eu posso... Como era o ensino, se tinha festa? O ensino era muito, muito bom. Foi, acho. Festas a gente não tinha muito. Era mais organizados assim pelo Grêmio na escola mesmo, de gincana, coisas ali assim, não tinha muitas festas fora. A gente tinha uma festa junina, inclusive. Mas o que era mais legal assim era como a gente se animava com qualquer coisa, assim. Meio que. Acho que por não ter esses momentos, a gente qualquer coisa assim que era um pouquinho mais diferente, a gente se animava muito pra fazer e fazia muito legal. Tinha musical, na educação física, e a gente se organizou pra transformar assim num espetáculo. Era todo mundo muito animado, isso eu lembro, pra tudo, assim. Você sente falta da ITCAP? Muita, bastante. Eu não achei que eu senti. Muita gente falava que quando a gente acabasse o ensino médio eu nunca mais ia querer ver nada sobre. Mas até hoje eu lembro com muito carinho da ITCAP, sou bem próxima das pessoas com quem eu estudei. E sinto muita falta dos professores, daquele clima legal, da escola em si mesmo. E você voltaria? Eu voltaria. Acho que sim, hoje eu estudo farmácia, eu sei que tem técnico em farmácia hoje, né? E eu acho que eu voltaria sim. Eu acho que um lugar que eu sinto falta é que me fez muito bem. O tempo que eu passei lá. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar. Fala galerinha, belezinha? Então, meu nome é Leonardo, sou 018 da ITCAP, né? Entrei em 2018 aí 2020. Eu cursava meio ambiente, era da turma K, né? Meio ambiente turma A. Enfim, a ITCAP, os anos que eu passei na ITCAP foram incríveis, foi um dos melhores anos que eu tive assim na vida. A ITCAP era muito boa, eu passava mais tempo na ITCAP do que em casa, né? Então, a maior parte do meu dia era na ITCAP, então as vivências, as histórias, os aprendizados, tudo, a maior parte era na ITCAP, né? Era muito gostoso, eu adorava muito, ainda mais por ser integral, né? Passava o dia inteiro, então era muito gostoso. Os ensinamentos, tudo que eu aprendi, a decisão, as decisões, os objetivos, enfim, foi muito bom a época que eu tava na ITCAP. Pra mim, hoje em dia, a ITCAP, claro, as coisas mudam, né? De um ano para outro, né? De um tempo para outro, muita coisa muda. Mas em si, a ITCAP ainda tem os mesmos direitos, mesmos valores, assim. A galera que tá lá ainda, os ensinamentos, toda a parte da ITCAP, assim, algumas coisas ficaram. Claro, os professores, os campeonatos, as festas, muita coisa muda, algumas não. Mas a ITCAP, assim, o ambiente da ITCAP ainda acho que é o mesmo. As ideias e tudo mais continua bastante lá. O que eu levei da ITCAP, que eu levo até hoje, além das amizades, amizades muito, muito boas, muito verdadeiras, que estão até hoje estão comigo. Mas a decisão que eu tive do meu futuro, assim, da minha trajetória, depois que eu saí da ITCAP, foi lá que eu tive, né? Foi lá que eu desenvolvi. Então, várias ideias, um cronograma, né? Um trajeto, tudo pensando no futuro, foi de lá que eu tirei, né? Pelo tempo que você tinha lá, pelas vivências, pela cultura da galera que você conhecia, né? Muitos tipos de gente, tudo mais, foi mais ou menos de lá que eu tirei. Então, você vê onde você quer se ver
no futuro, entendeu? Daqui a alguns anos. Enfim, a ITK pra mim foi incrível, foi maravilhoso, foi um dos melhores. As festas, a curtição, os ensinamentos, claro, né? As aulas, os professores, é muito ensinamento para tirar de lá.